A campanha do ex-presidiário fica tentando dar uma no cravo, outra na ferradura. Por um lado, o ex-presidiário reforça o seu discurso radical com uma coleção de barbáries inacreditáveis. A gente lembra aqui a história do roubo do celular, a declaração do ex-presidiário de que não vê nada demais no assalto para roubar um celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. A declaração dele de que a classe média só precisa ter uma TV por casa, não precisa mais do que isso. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de 400 milhões de dólares e comprem um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe, o que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? Nada. O que faz uma pessoa com uma casa de 17 cômodos? Nada. Nada. Ele vai viver 80 anos e não vai frequentar todos os cômodos. E aqui no Brasil, o nosso pessoal não tem o primeiro cômodo. Não tem o primeiro, ou seja, as pessoas vivem mal. Se você visitar uma palafita ou visitar um barraquinho das pessoas mais pobres do Brasil, você vai ver que, às vezes, num pequeno espaço de 10 metros quadrados, a pessoa dorme, cozinha, faz as suas necessidades fisiológicas e vive daquele jeito. Então, o Brasil é um processo de construção, ainda falta fazer tudo. Falta fazer tudo. Ou seja, o Brasil é um país que nós precisamos governar muitos e muitos e muitos anos, recuperando a cada dia alguma coisa para que a gente possa fazer o Brasil adquirir um padrão de desenvolvimento considerado aceitável. E a história dele admitir ontem ou anteontem, em vídeo, rindo, que tinha, sim, dado de presente uma refinaria à Bolívia, uma refinaria inteira. Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Por outro lado, existe um movimento na campanha no sentido de criar uma espécie de camuflagem, de penugem conservadora. A gente viu isso no lançamento da pré-candidatura do ex-presidiário, teve hino nacional, teve projeção da bandeira, teve lá o ex-presidiário e naquela época, a futura esposa, vestidos da forma mais conservadora possível, e teve o casamento, que é cerimônia, que é espetáculo mais conservador do que foi o casamento do ex-presidiário. E agora, como parte desse movimento de penugem conservadora, essa tentativa rudimentar de dar credibilidade às propostas econômicas do PT. Agora, só tem duas dificuldades, né?
A política econômica do PT, o PT na economia, é um desastre na prática, porque a gente viu durante os governos do PT fortunas sendo jogadas no esgoto da corrupção e da incompetência. E também na teoria, porque o ex-presidiário, quando fala de economia, ele demonstra que entende tanto do assunto quanto uma criança de 5 anos.